Globo Esporte. Oferecimento Apiguana. Compre pelo site. Opa, estamos no ar. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Globo Esporte. Pode chegar mais perto aqui. Como é que foi seu fim de semana? Foi bom? Foi ruim? Tem um pessoal aí feliz da vida, né? Fortaleza venceu, o Internacional venceu de goleada, mas resultado normal, nada demais. Peço também um pouco de respeito assim com Fortaleza. Como assim, Benevenuto? Respeito, rapaz. Onde foi que eu desrespeitei aqui? Foi você que falou que não ia ser surpresa vencer o Inter. Você falou aqui no Globo Esporte sábado. Não vai ser surpresa se a gente vencer o Inter. Olha aí. Não vai ser surpresa nenhuma a gente vencer o Internacional aqui. Não foi surpresa, mas deixa eu me levantar aqui, menino, pegar minha ficha. Não foi surpresa, mas foi histórico. O Leão atropelou, massacrou a equipe gaúcha dentro do Castelão. Meteu só 5-1. Uma goleada histórica que a gente repercute muito no Globo Esporte de hoje. Brincando, obviamente, com o fato de não ter sido surpresa, como o Benevenuto falou. Mas ninguém esperava, eu acho, né? Nem o torcedor mais otimista esperava um resultado desse. E hoje tá todo torcedor tricolor assim, ó. Voivodizados. A nossa charge da semana retrata o Leão, fã do técnico argentino, fazendo um excelente trabalho à frente do tricolor, que é o líder da Série A, meus amigos. Mas o Fortaleza é mais assunto do GE. Daqui a pouquinho vamos começar com o Ceará, que foi mal demais diante do Santos lá na Vila Belmiro. E olha, uma noite muito infeliz do zagueiraço Messias. Bem, amigos do Globo Esporte, muito boa tarde. Bota a escalação do Ceará na tela. O professor Guto Ferreira chega mais uma vez com novidades. Richard no gol, Buiú na direita. O gigante Messias faz dupla com Gabriel Lacerda. Na esquerda tem Bruno Pacheco, Oliveira e Fernando Sobral no meio. Logo à frente, Vina e Jorginho juntos pela primeira vez e Saulo Mineiro. Viseu completa o time alvinegro como centroavante. Vamos ver o que vai acontecer, né? É, Gutão, mas não demorou para acontecer o pior. 5 minutos de jogo e o Messias, logo o Messias conhecido como Salvador, fez isso aí bem estranho. Pênalti pro Santos. Messias, ele abaixa para cabecear, mas ele faz o bloqueio ali com o braço. Aí já viu Marinho, lei do ex, destaque do Santos, perdeu. Fora! E o Santos só não pagou caro pouco tempo depois porque o John fez uma defesaça no chute do Oliveira. O mesmo não conseguiu fazer o Richard na batida do Jean Mota. Também não tinha quem pegasse, né? Golaço do meia santista. Gol do Peixe! Jogadinha bonita, construída pelo Santos lá do campo de defesa, de pé em pé. O time da Vila ficou bem mais tranquilo a partir daí. Quase não correu riscos. Tava a fim mesmo era de ampliar o placar. E quase conseguiu com Gabriel Pirani. Antes do fim do primeiro tempo, uma nova chance, mas do outro lado, Messias cabeceou e o Alisson tocou com o braço na bola. Lance revisado pelo VAR. E pênalti para o Ceará. O Vina foi lá e fez. Pega a direita, bateu lá dentro! Gol do Vozão! Gol para comemorar e homenagear o Henrico, novo herdeiro da família Vina, a caminho. A gente sabe que as chances que a gente tem que colocar para dentro. É, mas olha o que o professor Guto falou depois. Voltamos pro segundo tempo, não voltamos tão bem. O Richard precisou trabalhar outras vezes. E no lugar de salvar, o Messias fez foi ajudar. Cortou errado, virou assistência a bola pro Marinho, dessa vez não desperdiçar. Gol do Peixão! Do Biribício! Do Marinho! Do Monstro!
acabamos tomando o gol numa infelicidade da zaga, numa falta de comunicação da zaga. E isso aí fez com que o grupo sentisse. Menos de 10 minutos depois, mais um. E de novo, com participação do Messias. Desviou em quem, rapaz? É do Messias. Ô, Messias! Tá de brincadeira, Messias! E olha que essa jogada do Santos era conhecida já do Ceará. Estava treinada a situação, característica da equipe do Santos aquela jogada. Essa jogada foi treinada para ser anulada e novamente houve um vacilo, né? Talvez o Ceará não conhecesse a malandragem do Caio Jorge. Olha o que ele estava fazendo antes do escanteio, ou fingindo fazer, amarrando a chuteira. Ninguém se preocupou com ele e aí deu no que deu. Futebol tem que ter um pouco de malandragem, né? Eu vi que eu estava marcado ali e o único jeito de eu tentar tapear o adversário foi amarrando o cadastro. Então eu fiz o possível para fazer o gol, estar mais livre possível. E o Pirani colocou a bola com carinho ali e eu consegui fazer o gol. O Caio Jorge quase que ainda fez outro depois de a bola desviar no buiú. Passou perto. Vieram as modificações nas equipes e praticamente nada mudou. Santos 3-1 em cima do Ceará, que começa a pensar no Clássico Rei, tentando esquecer os erros que cometeu. A parte mental, se a gente está concentrado, acredito que a gente minimiza todos os erros para que o adversário chegue no gol e conclua. Vamos ver o que vai acontecer, né? Já estou aqui muito bem acompanhado do meu amigo André Almeida. Tudo bem, André? Tudo bem, né, Marcos? Boa tarde. Um abraço a todo mundo ligado aí em casa. Boa tarde. Falamos muito do Messias na reportagem porque ele estava em todos os lances capitais, né? Sendo infeliz nesses lances capitais da partida. Mas não foi só ele que foi mal, não, no jogo de sábado, né, André? É isso, Marcos. Acabou que ele ficou muito marcado porque, de fato, teve uma noite infeliz, né? O bom zagueiro Messias é importante a gente destacar, mas, de fato, acabou se envolvendo de forma negativa nos lances capitais. Mas, como você falou, o Ceará como um todo foi muito abaixo, né? Coletivamente, o time não funcionou. Teve dificuldades para encaixar os contra-ataques, não conseguiu ser criativo. Foi um time que teve uma postura mais apática, abaixo daquilo que a gente estava acostumado a ver e não conseguiu ameaçar o Santos. Teve o gol ainda no primeiro tempo, com esse pênalti bem cobrado pelo Vina, que deu uma expectativa de que o panorama pudesse mudar, né, para a segunda etapa. Mas acabou que não aconteceu, então o jogo que coletivamente do Ceará acabou sendo muito abaixo. Falávamos aqui já no Globo Esporte também em outros dias que Jorginho estava pedindo passagem nesse time titular do Guto Ferreira. Foi escalado, mas junto com o Vina, os dois juntos. O que você achou? Uma experiência até válida. Acho que muitos torcedores queriam também ver o Vina atuando ao lado do Jorginho, mas não funcionou. E entra muito na conta daquilo que a gente falou. O Ceará como um todo não deu certo, nada deu certo para o Ceará nesse jogo, né? Então é até difícil a gente tomar esse recorte dessa partida como uma experiência ruim que não deve ser repetida, porque foi um jogo como um todo muito abaixo. Acho que o Guto pode tentar em outro cenário, em outro contexto, essa formação novamente, porque pode ser que de algum jeito ele encaixe os dois jogadores juntos, mas é fato que contra o Santos não funcionou, assim como nada funcionou para o Ceará. Tentando tirar uma coisinha positiva dessa partida, André Almeida, o gol do Vina pode ajudar o Vina a ter mais confiança nos próximos jogos, voltar a ser aquele Vina que todos conhecemos? Entra muito no aspecto do que o Oliveira falou agora há pouco, né? No final do VT que a gente viu. Mental, o aspecto, né? Mental, psicológico. O Vina é um jogador muito importante para o Ceará, uma referência técnica, é o craque do time, foi o jogador mais decisivo da última temporada. E precisa recuperar essa confiança, precisa recuperar esse aspecto mental. O gol foi importante para ele. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o André Almeida, mas sobre o Fortaleza. Tem muito futebol cearense ainda no Globo Esporte de hoje, Série C, Série D, e tem também Seleção Brasileira. Já temos uma definição, em meio às disputas das eliminatórias, já temos uma definição dos jogadores que disseram que vão jogar a Copa América. Vamos saber as informações com Guilherme Pereira. Boa tarde a todos. Os jogadores da Seleção Brasileira decidiram que vão participar da Copa América realizada no Brasil a partir do próximo domingo. Mas eles só devem se manifestar sobre o assunto depois do jogo de amanhã contra o Paraguai em Assunção pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Nesse manifesto, os jogadores querem deixar claro a insatisfação com o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, e querem dizer também que essa decisão não tem conotação política. A entrada do debate político na seleção brasileira irritou jogadores
e comissão técnica. 2 fatores foram importantes para essa tomada de decisão: a falta de consenso com jogadores de outras seleções para a não realização da Copa América no Brasil. Além disso, tem uma questão técnica. Essa Copa América será uma chance rara do elenco da seleção brasileira se reunir por um longo período de tempo daqui até a Copa do Mundo do Catar. Os jogadores e comissão técnica querem utilizar a oportunidade para preparar a equipe para a Copa do Mundo que acontece no final do ano que vem. Na manhã de hoje, o time treinou pela última vez aqui em Porto Alegre antes da viagem e do jogo de amanhã contra o Paraguai às 9h30 da noite. Um abraço a todos. Obrigado, Guilherme. Jogo que vai ter transmissão aqui da TV Versmares, obviamente. Falar de Série C, nenhum cearense perdeu. Neste fim de semana, pela 3ª Divisão Nacional, o Ferroviário recebeu a equipe do Altos do Piauí, lá na Vila Olímpica Zico Cabral, sediando um jogo de campeonato brasileiro depois de 12 anos, lá na Vila, e venceu com gol do Gabriel Silva, passe na medida do Adilson Bahia, suficiente para decretar a vitória do Tubarão da Barra em cima da equipe piauiense. Primeira vitória nessa edição da Série C, o Ferroviário. O Ferroviário recebe o Santa Cruz próximo sábado na Arena Castelão, não mais na Vila Olímpica. O outro cearense, o Floresta, também pela Série C, visitou o Santa Cruz e acabou ficando no empate sem gols. Com esse pontinho, o Floresta é o líder do Grupo A, seguido justamente pelo Ferrão. Estamos bem demais nesse início da Série C, bem na fita. O próximo compromisso do Lobo também é fora de casa no sábado contra o Manaus. Saindo da C para a D, vamos aos resultados também dos times cearenses. O Guarani de Sobral, com Di Maria, Denilson, Raí e companhia, recebeu o Paragominas lá na lua do estádio do Junco e venceu exatamente com gol do Raí. 1-0 do Cacique do Vale em cima da equipe do Pará. O outro cearense, o Atlético Cearense, perdeu para o Souza. O Lineker fez o primeiro gol do Souza, o Ítalo empatou e depois o Lineker mais uma vez fez para o Souza. 2-1, então, final, a Águia perdendo na primeira rodada, na estreia da Série D Nacional. Entre Caucaia e Campinense, meus amigos, anote aí o tanto de gols. 6 gols. Você viu já o gol do Carlos, abrindo a conta para o Campinense. O Alisson Caucaia e o Vitinho fizeram os gols de virada do Caucaia. Aí o Rafinha Silva empatou de novo para o Campinense. Enquanto você vai vendo, eu vou contar na história que é muito gol. O Vitor Ribeiro colocou o Caucaia de novo na frente, 3-2. Mas no fim, o Vitinho fechou em 3-3, mais um gol do Vitinho lá no estádio Raimundão. 6 gols da estreia do Caucaia no Campeonato Brasileiro. Nunca disputou a Série D o Caucaia, então está começando aí com 1 pontinho conquistado na competição. E tivemos mais representantes cearenses em campo nesse fim de semana. No sábado, o Ceará feminino venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1 de virada. Com o resultado, se classificou para a fase seguinte já, com antecedência. E quem também já se classificou foi o Fortaleza, que empatou com o JC e se garantiu nas oitavas. Os nossos 2 times são os líderes dos seus respectivos grupos na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. E a gente volta já com o time masculino do Fortaleza, que massacrou, atropelou o Internacional, só 5-1, histórico. Kawhi Leonard e Luka Doncic. Quando esses dois arremessam, geralmente a bola cai na cesta. Kawhi fez 28 pontos, Luka 46. O Los Angeles Clippers do Kawhi ganhou do Dallas Mavericks do Luka e está classificado para a próxima fase dos playoffs da NBA. Chegou a hora, meus amigos, chegou a hora de ver a história que o Fortaleza construiu neste 6 de junho de 2021, mais conhecido como ontem, dentro da Arena Castelão, diante do atual vice-campeão brasileiro, meu povo. O que é isso? Fortaleza foi receber o Inter, não tomou nem conhecimento, meteu no bolso mesmo. E o técnico argentino conquistou a 2ª vitória seguida na 2ª rodada da Série A. É o líder do Campeonato Nacional.
Pelo lado do Inter, essa foi a maior goleada sofrida desde o Grenal em 9 de agosto de 2015. Que é isso? É ou não é histórico? Vamos lá, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Foram tantas comemorações leoninas que o placar da Arena Castelão ficou assim, ó. Deu uma pifada temporária. Pode até parecer que o Vojvoda não ficou satisfeito, né? Não tem como, depois de um final de semana histórico. É só a cautela de um treinador pra lá de exigente. A minha consideração é que Fortaleza deve seguir crescendo pouco a pouco, consolidando uma ideia e um funcionamento de jogo. Mas o tricolor segue do jeito que talvez nem o mais otimista dos torcedores imaginou. Perfeito no Brasileirão, com 100% de aproveitamento, líder e ainda com o artilheiro do campeonato. O Fortaleza briga pelo quê na competição, Pikachu? Muito cedo para falar. Se vai brigar por Libertadores, se vai brigar pelo rebaixamento, uma coisa que a gente colocou na cabeça que Sul-Americana é o mínimo que a gente pretende na competição. E claro, com o decorrer dos jogos, né, com o decorrer durante a competição, vai dizer muita coisa. Ontem o clube também queria agradecer. Em forma de mosaico, prestou bela homenagem aos médicos e profissionais da saúde. Uma tarde para realmente deixar qualquer que seja o tricolor bastante orgulhoso. A primeira boa jogada não demorou a sair. Matheus Vargas arrancou um de quem estava em casa. Fora que o Inter não assustou de maneira nenhuma. O Leão manteve a partida numa boa. Eu acho que Fortaleza hizo bom jogo. Desde o primeiro minuto, começou com uma pressão intensa, criando primeiro tempo 3 ou 4 situações de gol claras. A primeira com sucesso saiu em uma das especialidades do Lucas Crispim. Subiu a bandeira, demorou um pouquinho para subir a bandeira, posição de impedimento. O Marcelo Lomba foi buscar. Que cobrança do Crispim. E fica claro, todo mundo naquela expectativa. Expectativa que o Tite não deixou cair. O lance foi para análise de vídeo. E durante 3 minutos, o jogador do Fortaleza ficou deste jeito, orando, rezando pela confirmação do tão desejado gol. E enfim veio a explosão de alegria. Mais uma lei do ex aplicada com êxito. E vibra o torcedor tricolor! Gol do Fortaleza! O futebol mexe com muitas emoções, com muitos sentimentos. Hoje era um jogo muito importante para mim, poder jogar contra uma equipe que me nivelou para o futebol. Sou muito grato ao Internacional, sou muito grato ao torcedor do Internacional que sempre me recebeu com muito carinho. Agradeço a Deus por me colocar hoje vestindo a camisa desse grande clube e esse momento é maravilhoso. O gol marcado pelo Tite foi o primeiro do zagueiro com a nova camisa tricolor. Ele que chegou há pouco tempo e já ganhou a confiança de todo mundo no Leão. O gol que deu início a um passeio aqui na Arena Castelão. A maior goleada do Fortaleza na história contra o atual vice-campeão nacional. Matheus Vargas só não fez logo o segundo porque Marcelo Lomba estava atento. Ele chegou e o Lomba também. O David, na velocidade de sempre, só foi parado mesmo pelo goleiro do Internacional. O Lomba saiu para fechar o ângulo. Uma jornada de pesadelos para o Miguel Ángel Ramírez, o comandante gringo do Colorado. O time dele não finalizou no primeiro tempo e ainda perdeu o zagueiro Pedro Henrique. Jogada violenta para cima do Robson. Ih, rapaz! Amarelo que foi devidamente substituído por um vermelho após a checagem no VAR. E o Pedro Henrique toma cartão vermelho. Na cobrança da falta, Crispim de forma perfeita encontrou o próprio Robson. Que bola! Robson! Gol para dar aquela tranquilidade, mas... Resultado perigoso, na verdade, né? Porque 2-0, a gente sabe que o placar é um placar bom,
mas que a todo momento o Internacional tem uma boa equipe e pode diminuir. A gente vai tentar ampliar essa vantagem e, consequentemente, sair com um resultado positivo. Feliz o torcedor do Fortaleza que viu a equipe com a mesma intensidade após o intervalo. Cobrança de lateral de Tinga, mais um chutaço do Pikachu. A terceira finalização dele no campeonato, a terceira que teve o endereço certo. Pikachu! Gol! A bola chegou, pum, e manda no fundo do gol do Marcelo Lomba. Os meninos até brincaram ali comigo na hora da comemoração, né? Que a confiança é tudo hoje em dia no futebol, né? Acho que sempre foi assim. Depois de ter feito 2 gols na estreia, né? Eu acho que ele foi uma bola bem difícil. Eu consegui mais ou menos ver onde estava o gol, né? Não mirei onde estava o goleiro ali e realmente fui muito feliz na batida, né? Felicidade de uns, tristeza de outros, né, Zé Gabriel? O quarto do Leão veio com a lambança do zagueiro do Inter. Zé Gabriel faz um gol incrível contra! A goleada histórica estava desenhada. Mas o Matheus Vargas perdeu cara a cara a chance do quinto. Então o Praxedes deu o troco certeiro. O time gaúcho diminuiu, mas só isso. Cabia até mais nesse placar elástico. Mas a princípio a gente está numa caminhada boa, com 2 vitórias em 2 jogos, mas a gente sabe que não pode se iludir porque tem muita coisa pela frente e a gente tem que continuar trabalhando com muita humildade. Só é impossível não deixar o torcedor empolgado. O Wellington Paulista fechou a conta do massacre. Fortaleza 5, Inter 1. Gol do Fortaleza! Tá aí, o placar voltou ao normal. Agora o Vojvoda não quer saber de comemorar, pelo menos por enquanto. Es verdad que hemos ganado 2 juegos importantes, pero lo más importante ahora es trabajar para partido de quinta. Impressionante. Toda a euforia que a gente vê no torcedor não vê no Vojvoda. Muito pés no chão, né? O treinador tricolor. E eu conversava aqui com o André enquanto a reportagem estava no ar, que o time foi tão bem, né, André, que não teve um jogador que destoou assim dos outros. Todos foram bem, né? Todo mundo foi bem. Coletivamente, Fortaleza fez uma grande partida, Marcos. O placar traduz o que foi a superioridade do Fortaleza do primeiro ao último minuto. Foi uma vitória incontestável, absoluta. Primeiro tempo, o Internacional não teve nenhuma finalização no gol do Felipe Alves. O Fortaleza construiu já a vantagem de 2-0. Então, foi uma vitória com muita autoridade, com muita imposição. Um time que foi para o intervalo vencendo por 2-0, mas volta para o segundo tempo e com 10 minutos já está vencendo por 4. Não tirou o pé naquela altura para construir uma vantagem ainda maior e por isso foi que construiu esse placar, essa goleada histórica. Chama a atenção também o trabalho na bola parada, né, André? Especialmente com Lucas Crispim. 3 gols surgiram na bola parada, né? Os 3 primeiros. As 2 primeiras numa ótima cobrança, ótimas cobranças do Lucas Crispim. E esse gol, né? Jogada ensaiada de lateral, de movimentação, que o Tinga encontrou o Iago Pikachu muito bem colocado. E o Crispim, Marcos, inclusive, um jogador que a gente destaca, né? Porque foi muito bem. Não marcou gol, mas participou diretamente. Tá pedindo passagem, na minha visão, é titular desse time. Foi um dos grandes destaques, apesar de que foi todo mundo muito bem. Mas o Crispim, esse que participou desse gol e também marcou o dele, o Robson. E o Tite, na minha percepção, acabaram se destacando ainda mais. A gente falava muito no campeonato estadual, André, que os adversários não eram parâmetro para avaliar o trabalho do Vojvoda, né, no Fortaleza, que começou muito bem com goleadas e tudo mais. Mas aí já venceu o Atlético Mineiro, já venceu o Internacional, aí o torcedor começa a ter argumentos para se empolgar de verdade, não tem como. A gente vê que é um trabalho que está no caminho certo, pelo menos. E a empolgação, Marcos, não é só pelas vitórias. Claro que uma goleada por 5-1 deixa o torcedor absolutamente eufórico, né? Mas a forma como o Fortaleza constrói esses placares, a forma como o time se comporta dentro de campo, a postura do Fortaleza. É um time que sabe o que quer, muito organizado, que joga com inteligência, entrega coletiva, um time que tem uma atitude vencedora. Era isso que o torcedor queria ver. Isso aqui também ele queria ver, né? Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro. Passaram só 2 rodadas, não interessa. Torcedor, tire a foto, guarde para você essa imagem. Nossa, a torcida é que Fortaleza e Ceará
sejam bem, né? Vão bem por um longo tempo, ao longo do campeonato todo. Mas esse momento é de muita euforia mesmo, muita alegria para o torcedor tricolor, para se empolgar e festejar. Quanto ao time, é manter os pés no chão, até porque quinta tem Clássico Rei pela Copa do Brasil. André, rapidinho, como chegam Vovô e Leão para essa decisão de quinta? Um deles vai sair mais triste. O jogo mais importante para os dois, eu diria, na temporada. Vale muito, o clássico é muito equilibrado. O momento do Fortaleza talvez seja um pouquinho melhor, né? Porque chega sem desfalques e chega embalado por essas vitórias. O Ceará ainda vai ter que se recuperar dos jogadores importantes que estão de fora. Assunto para o Globo Esporte a semana inteira, e nas nossas redes sociais tá a charge da semana com o Leão Voivodizado, @Globo Esporte se é. Curta, comente, compartilhe, boa tarde, obrigado. Tchau, valeu André. Valeu.